Olá pessoal, nós vamos dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo. Lembrando que nós já temos essa é a terceira aula, mas a gente também tem que lembrar que é um conteúdo muito extenso, porque o Brasil colonial foi um período enorme na história do Brasil. E hoje, só mais uma vez, lembrando, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, Patrícia Ramos, tá, e Miriam Mota, e também vamos pegar como fonte o livro História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Boulos Júnior, ok? Entre também várias pesquisas em outros livros e sites que estão referenciados ao final do slide. A temática de hoje, nós vamos tentar centralizar na questão econômica, tá certo? Questão econômica, nós temos primeiro para o Brasil, depois a cana, mas nós também temos a pecuária, nós também temos a agricultura de subsistência e nós temos também o ouro. E por último, na história do nosso país, nós temos a questão do café. Também vamos ver a sociedade, tá? A questão da organização e hierarquização da sociedade, ok? Nós estamos vendo agora algumas imagens, tá? Inclusive essa imagem aqui, que é uma imagem, tá, de um pessoal, de um grande senhor de engenho aqui da nossa cidade, da nossa região, tá? Então, assim, isto é o exemplo da família patriarcal brasileira. E aqui também, só que daquela época, né? Aqui são também imagens que estão também referenciadas. E aqui, como nós estamos falando de economia, nós vamos falar sobre a questão da produção de açúcar, que a gente não pode ficar sem falar da questão do engenho. Também vamos centrar nossa aula de hoje na questão da União Ibérica. E vamos começar com a questão da cana. Atualmente, pessoal, o Brasil é o maior produtor mundial, né, a nível de planeta, tá, de cana. Tá? Ele é líder também na produção de açúcar e etanol, que seria basicamente um substituto para o petróleo na questão dos combustíveis, isso tudo, tá certo? Esse ciclo do açúcar, ele vai estar inserido aqui na nossa região, basicamente, pessoal, durante os séculos 16 e 17, tá certo? Aqui nós vamos ter basicamente o auge, mas a gente sabe que não é porque o auge foi nessa época que tudo vai ter que começar nesta época. Até mesmo que nós estamos falando de planta, né? Você não pode plantar uma coisa no dia, no outro já está colhendo, tá? Então a gente vai lembrar que esta produção, ela se inicia basicamente em 1530, quando termina aquele processo de Brasil pré-colonial e começa o Brasil colonial em si, tá certo? Lembrando que o Nordeste, tá certo? Basicamente Bahia e Pernambuco, tá? O litoral desses estados, eles terão tanto o clima como o solo favorável, tá certo? E isso vai fazer com que seja extremamente, tá, proveitoso para a coroa portuguesa. Sem contar que eles já tinham experiências no cultivo, tá certo? Tanto nos Açores, Cabo Verde e também na Ilha da Madeira. Então, assim, para eles ficou realmente bastante interessante essa questão. Como eu já falei também em aulas anteriores, só mandando aqui um recado, tá? Isso não é uma indireta para a Thalita, que me prometeu um batom e depois me prometeu açúcar também como presente. Estou lembrando ainda, Thalita. Então, vamos lá. O mercado consumidor era muito grande, tá certo? Por quê? Porque, assim, o açúcar, como eu falei anteriormente, ele era uma coisa para os ricos, ele era uma coisa, algo tão especial que chegava, assim, a ser presente, tá certo? Então, quer dizer que quem era rico estava consumindo. E se nós temos mais pessoas que estão melhorando de vida em determinados não, na Europa basicamente, então está aumentando sim o consumo, ok? E aí nós vamos ter também o quê? A participação do capital holandês. Como eu falei anteriormente, nós vamos falar também sobre a questão da União Ibérica. Então, preste atenção, que nós estamos nesse momento falando a partir de 1530, mais ou menos, tá? Onde se plantava a cana de açúcar aqui no Brasil, e isto basicamente para exportação. Por quê? Porque não se pensava ainda no consumo interno, porque a gente estava começando a questão populacional. Então não existia
não existia um grande mercado consumidor aqui no Brasil. Então, tudo que se produzia era no regime de plantation, quer dizer o quê? Monocultura. Eu planto um produto em larga escala, ou seja, eu planto muita coisa, muita cana-de-açúcar. Por quê? Porque tem um alto preço e o mercado consumidor na Europa está pagando bem, então eu vou plantar isso, mas eu planto para exportação, tá certo? E aí nós vamos para a hierarquia, pessoal. Nós temos basicamente um livro, eu acho que é um dos livros mais famosos do planeta, que é o livro Casa Grande Senzala, tá certo? Que eu até já falei também sobre ele em vídeos anteriores. Então, assim, quando a gente fala casa grande, não necessariamente estamos falando de uma casa enorme. Nós estamos falando, eu acho assim, que todos os transportes do mundo, eles ficam esperando estacionados. Aí quando eu digo, vou gravar uma videoaula, eles ficam passando em carreata, isso só pode ser o cão mesmo. Então, vamos lá. Voltando. A casa grande, pessoal, nós estamos falando de um símbolo de status, tá certo? Quando você fala hoje numa casa de gente bacana, de gente que tem dinheiro, você pensa numa casa que tem muitos objetos. Você pensa numa casa com piscina, você pensa numa casa com vários carros. Só que você tem que lembrar que esta casa grande, este senhor de engenho, era algo em 1530. Então, a casa grande, ela era mais um status, era realmente aquela casa que era, entre aspas, mais bem feita, tá certo? Mas não era uma casa que nós podemos chamar de luxuosa para os padrões atuais. Então, lembra, nós tínhamos a casa grande, nós tínhamos o engenho, nós tínhamos a senzala e geralmente nós tínhamos também uma capela, tá certo? Como se diz, o brasileiro, ele com a orcha, ele recebe a mão, com uma mão ele recebe a orcha e com a outra ele chicoteia os escravos, tá? Para mostrar como nossa população, gente, ela sempre foi muito religiosa. Só que ela é muito religiosa e, ao mesmo tempo, extremamente cruel, tá certo? Vamos dar sequência. Então, Casa Grande, nós temos o senhor de engenho, ele geralmente ele exerce um poder, tá certo? Ele tem um domínio, mas o domínio dele não é só sobre a sua própria família, tá certo? Além da família, é sobre todos os que vivem sob sua proteção, ou seja, aqueles agregados, tá certo? E a isso nós vamos dar o nome de família patriarcal, ou seja, nós temos o pai de família, aquele cara que cuida de todo mundo. Só que quando a gente está falando nisso, nessa família patriarcal, tu vai lembrar que no Brasil, colônia, o patriarca, o pai de família, a família patriarcal, ela vai além de você mandar nos seus filhos e na sua esposa, tá? Porque todos aqueles agregados, aquelas pessoas que hoje aqui, nós poderíamos dizer que eles mandavam na família e nos puxa-saco. Sempre um político, ele não tem os puxa-saco? Pois é a mesma coisa, tá certo? E ele vai exercer grande poder econômico e político. Tá certo? Tem até um historiador que ele vai chamar os senhores de engenho de nobreza da terra. Só que eu não estou lembrando no momento o nome desse historiador. E aí depois disso nós temos aquele topo da pirâmide, tá? Com a casa grande. Depois nós temos as pessoas livres, religiosos, os feitores, capatazes, militares, tá certo? Os funcionários públicos. Esses, eles não são escravos, tá? Mas eles também não têm direito a uma casa grande. Depois nós chegamos, depois das pessoas livres, nós teremos os escravos. Daí eu acho que a maioria das pessoas já compreende o que foi o sistema de escravidão no Brasil. É quando você não tinha direito de nada, você trabalhava, ganhava uma comida miserável, muitas vezes sofria de violência, tanto violência física, psicológica, violência sexual, de todas as formas, e que necessariamente, mesmo existindo muita resistência, tá? Digamos que o que estava sendo feito naquele momento, pessoal, era imoral. O escravo é imoral para a gente, atualmente é imoral, mas não era ilegal, tá certo? Então, se você tinha seu escravo, você tinha a propriedade sobre aquele ser humano e você poderia fazer o que você quisesse. Depois nós tínhamos os nativos, tá certo? Que muito se trabalha essa questão do indígena, né? Nós tínhamos o nativo brasileiro e esse vivia à margem, tá? Ele nem era literalmente um escravo para os padrões de escravidão daquela época, tá? Mas ele também não conseguiria ascender socialmente de maneira alguma.
Geralmente, tá, eles estavam juntos com os missionários, que eles tentavam de alguma forma integrá-los à sociedade, mas por meio da religião, ou seja, praticando a religião para que eles, os nativos brasileiros, aprendessem a obediência, tá certo? Quando integrados à sociedade, eles viriam trabalhar basicamente como escravos, tá certo? E nisso, professor, onde é que fica o papel da mulher? O papel da mulher é cuidar dos meninos, cuidar da casa, tá certo? E um dia eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão da mulher aqui no Brasil colonial. Daí nós temos a pecuária, que é uma outra forma também econômica aqui no Brasil, tá? Basicamente, início do século XVIII. Quando a gente fala de século XVIII, pessoal, nós estamos falando que surgiu uma lei, tá? Nessa época, e essa lei proibia criar gado a cerca de 80 quilômetros da costa, tá certo? E daí eles tinham que fazer o quê? Conta do litoral, 80 quilômetros sertão adentro. Depois desses 80 quilômetros é que eles poderiam estar criando o gado, tá certo? Por quê? Porque era uma forma de impedir que o gado tivesse acesso, tá, às plantações, ou seja, gado, comida, né? Com isso, pessoal, eles também queriam garantir que houvesse mais espaço para a plantação. Por que mais espaço para a plantação, gente? Porque era o que dava lucro, tá certo? E é nisso que nós vamos ter a figura, como está aqui do lado, tá certo? Do vaqueiro, que vai ser uma figura importantíssima, tá certo? Para a história da pecuária aqui no Nordeste, principalmente. Por quê, pessoal? Porque o vaqueiro é o cara que vai estar na lida, vai estar diretamente ligado ao gado, porque ele que vai cuidar, é ele que vai manipular, é ele que, se for preciso, ele que vai transportar de um lado para o outro, né, acompanhando aqueles animais. Então, é uma figura muito relevante da cultura, principalmente da cultura nordestina. E é ele que vai ser também responsável pelo desbravamento do Grande Sertão. Quanto a essa questão aqui, pessoal, quem tiver curiosidade, eu sugiro que pesquise a figura de Domingos Jorge Velho, tá? Porque eu não vou falar sobre ele agora, porque senão vai estender demais a aula. Mas assim, pesquisa sobre Domingos Jorge Velho, que ele vai ser responsável principalmente pelo massacre dos nativos brasileiros ali na região do Rio São Francisco. Então, assim, essa galera os vaqueiros, tá certo? A galera que tem o gado, eles vão começar saindo do Rio São Francisco, tá? Passando pelo Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, até chegar no Tocantins e Araguaia, gente. Aqui eles vão começar a desrespeitar, tá certo? Eles vão começar a desrespeitar a questão do Tratado de Tordesilhas. Só que nesse momento eles desrespeitam, mas não é algo que está assegurado por lei que pode ser feito. Nesse momento ainda existe sim o Tratado de Tordesilhas, tá certo? No início esse gado ele serve para leite, para carne, couro e tração, ou seja, carro de boi, quem é mais antigo vai lembrar, né, do carro de boi. E depois vai ser com a questão da carne de charque, que existe ainda na nossa região, o pessoal chama de carne de jumento, tá certo, pessoal? Mas é a carne de charque. Pode até ser que existam alguns jumentos mortos aí, mas né, de menos, eles matam mais boi mesmo. No século XVI, os holandeses e os franceses, eles tentam ocupar o norte, tá certo? Para isso, pessoal, vai ser criado o Estado do Grão-Pará. Lembra do Tratado de Utipossidetes, tá certo? Que isso vai dizer o que, esse tratado? A terra só é sua se você ocupá-la. Se você não ocupa, outras pessoas têm o direito de ir lá tentar pegar aquele território para si. Então, com isso, com essa tentativa de invasão dos holandeses, só lembrando que eles vão tentar, tanto os holandeses quanto os franceses vão conseguir a França Antártica no Rio de Janeiro, em 1555, e a França Equinocial no estado do Maranhão, em 1612. Então, assim, frente a essa possibilidade de invasão pelos holandeses e pelos franceses, o que acontece? A coroa portuguesa resolve criar o estado do Grão-Pará.
E o estado do Grão-Pará seria o equivalente aos territórios atuais do Maranhão, Piauí, Ceará e Paraíba. Só que, digamos que nesse momento, eles queriam ainda procurar alguma coisa que desse lucro. Lembra que nós estávamos numa colônia, e a colônia ela tem que dar lucro. Então, para isso, eles começaram a encontrar o que deram o nome de drogas do sertão, tá certo? Agora sim, eu não coloquei na ordem cronológica. Como se vocês forem perceber no slide, nós estamos falando agora de algo do século XVI, mas a pecuária nós estávamos falando do século XVIII. É só para a gente lembrar que teve tanto a questão da pecuária como a questão das drogas do sertão. Tá? E lembra que era uma coisa muito procurada, que eram as especiarias. Então, nós vamos ter várias delas, tá? E isso vai ser durante muito tempo a base econômica da Amazônia. Contato com as populações indígenas, pessoal, vai haver por quê? Porque eles queriam entender para que serviu aquelas drogas do sertão. O que eles encontravam no sertão? Como é que dava para ser utilizado? Tá certo? União Ibérica. Quem gosta, quem conhece a série, né, que eu imagino que seja muita gente, conhece, entendeu por que eu coloquei União aí com essa imagenzinha. Então, vamos lá. União Ibérica, pessoal. Em 1580 morre o Dom Henrique. O Dom Henrique, ele é rei de Portugal. Só que quando o Dom Henrique morreu, ele não deixou herdeiros. Quer dizer o quê? Que quem poderia chegar ao trono agora seria o parente mais próximo de Dom Henrique, que ele não tinha, porque no caso ele tinha um tio, mas esse tio era cardeal, e daí depois quem quiser dar uma pesquisadinha, porque eu vou falar só por cima, tá? Eu não vou nem falar do cardeal que era tio do Henrique, não. Só que o Felipe da Espanha, tá? Ele era neto de Dom Manuel. Só que Dom Manuel, ele foi rei de Portugal de 1495 até 1521. Só que ele era rei, o Felipe, da onde? O rei era Felipe da Espanha, tá certo? Só que ele, como tinha... É como se a gente tivesse aquele primo rico, né? Então o primo rico vai lá e toma. Então, pessoal, a partir desse momento, nós vamos ter uma coisa chamada de União Ibérica, que é a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, tá certo? Então, assim, nós temos... a gente não vai chamar um país de colônia do outro. É como se eles tivessem os mesmos direitos, os mesmos deveres, porque nós não estamos falando de colônia. Ninguém virou colônia de ninguém. Eles uniram as duas coroas, tá certo? Obviamente que sob a liderança do Felipe da Espanha. Isso foi bom. Por quê? Porque tornou sem efeito o Tratado de Tordesilhas, tá certo? Só que, por outro lado, Portugal herda os inimigos da Espanha. E daí, quem quiser depois, dá uma pesquisadinha sobre a questão da independência da Espanha, tá certo? Porque a Espanha, ela foi por muito tempo subjugada à Holanda. Só que vocês lembram que, quando eu falei de 1500, mais ou menos, existia um apoio da Holanda na produção de açúcar aqui no Brasil. Só que como a Holanda era inimiga da Espanha e agora era basicamente como se não existisse mais Portugal, a Holanda diz, eita, agora que é bom, nós vamos invadir e vamos tomar a porra toda. Agora essa bagaça toda vai ser nossa. Legal. Só que nisso, pessoal, vai existir essa quebra de laços comerciais, tá certo? Holanda-Portugal. E aí os holandeses vão criar a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. Orientais 1602, ocidentais 1621. Essas companhias de comércio, elas vão atrás de novos mercados, tá? Adivinha qual é a que vem aqui para o Brasil, né? Obviamente, não precisa nem falar. Então, vamos lá. Primeira invasão. Nós temos a invasão na Bahia, tá certo? Eles chegam em Salvador, na Bahia, tá certo? Em 1624, falta um ponto bem aqui, 1624, tá certo? Era um ponto na minha cabeça aí. Com cerca de 3.300 homens, 26 navios, 450 canhões. Professora, como é que a gente sabe exatamente isso aí? Também não sei, porque eu peguei pelos livros, né? Eu não estava lá para ver quanto foi que eles trouxeram. Mas, o certo é que a invasão, a primeira, pessoal, presta atenção, primeira invasão foi na Bahia, tá certo? Chegaram lá bagunçando geral. Prenderam o governador, substituíram por Van Dort. Não sei se é assim, porque o meu holandês não sei se anda muito bem a pronúncia, tá, pessoal? Mas o nome está escrito certo. Então, assim, substituíram o governador,
E a população? A população disse não queremos. Por quê? Principalmente porque existia uma religião oficial no Brasil, que era a religião da coroa portuguesa, que era o catolicismo. Tá? E os holandeses, eles eram o quê? Protestantes. Então a gente não tem só uma guerra por território, a gente tem uma guerra basicamente também vinculada à religião, tá certo? Então, o bispo Dom Marcos Teixeira, ele vai fazer uma cruzada contra os hereges, ou seja, não é mais só uma guerra por territórios, é uma guerra que a gente não pode deixar estes hereges tomarem conta do nosso território, que é o território de Deus, tá certo? Então, a população, ela retira-se para o interior, tá? Porque eles não têm como combater essa quantidade de pessoas, também porque nós estamos falando aqui de guerreiros, né? Nós não estamos falando de qualquer coisa. Vamos roubar alguma coisa, vamos chamar quem? Um professor. Claro que não vai dar certo. Vamos tomar uma terra, eu vou precisar de quem? De um bandido, de um ladrão, de alguém que saiba, no mínimo, manusear uma arma. Então, a população desprotegida, ela vai para os interiores sob a organização do Dom Marcos Teixeira, tá certo? E eles vão criar uma coisa chamada guerra de emboscada, ou seja, eles não têm como baterem de frente. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a criar algumas estratégias para conseguirem combater sem que eles tenham que passar por toda... como eles não têm um exército, tá? Eles vão ter que dar um jeito de combater a invasão holandesa. E é com a guerra de emboscada, ou seja, a mundiça se esconde na mata, depois quando a galera vinha chegando perto, a gente faz surpresa e chega e mata quem der, tá? Daí, a Espanha, ela vai mandar o Dom Fradique de Toledo Osório, tá? Com 52 navios e 12 mil homens. E eles vão conseguir expulsar os holandeses, tá? Eles vão conseguir expulsar os holandeses ainda em 1625. Beleza. Estamos aqui no Brasil, todo mundo de boas, né? Só que em 1625, os holandeses vão ter que se retirar, tá certo? Partiu a Holanda. Só que eles disseram, gente, lá tem açúcar, tá? A gente vai voltar para lá para pegar seja lá o que for. Açúcar é muito caro. A gente não vai voltar para tomar para a gente, nós vamos só saquear. Então, em 1627, o que eles fazem? Eles voltam para o Brasil. Só que, como eu disse, eles voltaram em 1627 só para saquear, tá certo? Então, o que eles fazem? Saqueiam, pegam o que dá para pegar aqui, droga do sertão, açúcar, seja lá o caramba que dá para pegar e partiu. Só que na volta, pessoal, eles dão uma sorte do caramba. Por quê? Porque na volta eles vão capturar a produção anual de prata da espanhola, tá? Que está sendo produzida aonde? No Peru. Então, assim, dá para ver por quê, né? Ou seja, nós estamos voltando de um saque e a gente encontra nada mais nada menos do que um monte de prata nos naviozinhos já no ponto da gente só pegar e levar. O que eles fazem? Como bons empreendedores que são, obviamente, eles vão levar para a Holanda. Com isso, eles conseguem mais homens, eles conseguem mais soldados, eles conseguem mais navios, eles conseguem mais apoio, mais influência, endinheirado que só, e vão fazer a segunda invasão. Segunda invasão, desta vez, em Pernambuco, tá certo? Em 1630. Desembarcam em Pernambuco, conquistam Olinda e Recife rapidamente. Desta vez, quem vai tentar proteger a população é Matias Albuquerque. Ele vai fazer o quê? Ele vai juntar a população, tá? A galera que ele pode, e vai acabar com tudo que tem no litoral. Ou seja, o gado que não der para levar, a gente faz o quê? A gente mata, tá certo? Isso, esse negócio de terra arrasada é utilizado muito pela Rússia, pessoal. Tá? Então, o que eles fazem? Eles se retiram do litoral para o interior e lá eles vão criar o Arraial do Bom Jesus. Eu acho lindo esse nome que eles escolhem, porque é tudo um nome assim muito de Deus, tá? Arraial do Bom Jesus. E lá eles vão montar o quê? Nada mais nada menos do que a resistência, tá? Vão utilizar o quê para se defender? Eles têm como estarem se organizando rapidamente, um grande exército, tudo pererei? Tem não. Então, o que eles vão fazer? Guerra de emboscada novamente. Para isso, pessoal, como eles estão indo para os interiores, eles vão pegar a ajuda das pessoas que moram lá, da própria população.
E uma dessas pessoas vai ser o Domingos Fernandes Calabar, tá? Quem quiser pesquisar também é bastante interessante. E o Calabar, pessoal, ele vai ajudar muito porque ele conhece o território. Então, ele conhecendo o território, dá para ele organizar mais a questão das emboscadas, né? Da guerra de emboscada. E eles vão tentar fazer o quê? Controlar o interior e isolar o litoral. Por quê? Porque é no interior que nós vamos ter basicamente quem? Os engenhos, tá certo? Só que os holandeses, pessoal, eles vão conquistar o forte dos Reis Magos. E esquece isso aqui, tá? Vamos bem para cá. Os holandeses conquistam o forte dos Reis Magos, tá? Só que esse forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte, além dele, eles também conseguem a cidade de Filipéia, que hoje seria o equivalente ao território de João Pessoa, tá certo? E o Arraial do Bom Jesus. Lembra que o Arraial do Bom Jesus era onde o Matias Albuquerque estava se escondendo com o apoio da população, inclusive com o apoio do Calabar, tá certo? Só que frente à invasão do Arraial do Bom Jesus em 1635, que é que o Matias Albuquerque faz? Perna para que te quero. Então ele foge para Alagoas, tá certo? E um caso, pessoal, que é intrigante, tá certo? É que quando ele foge, o Matias de Albuquerque, ele foge para Alagoas, ele manda matar o Calabar. Esse Calabar aqui, que é o cara que estava ajudando ele, tá certo? E aí, quando ele diz que ele manda matar esse Calabar, nós vamos ter o historiador pernambucano Evaldo Cabral de Melo, ele diz que o motivo da execução de Calabar foi queima de arquivo. Por quê? Porque ele sabia demais. Ou seja, como ele era uma pessoa que conhecia bastante o território, ele estava ajudando os portugueses, né, o pessoal da União Ibérica, mas se ele fosse capturado ou se ele fizesse uma aliança com o grupo dos holandeses, o que iria haver? Obviamente que seria muito proveitoso para os holandeses a ajuda do Calabar. Então, o Matias Albuquerque, ele faz o quê? O Matias Albuquerque, ele manda matar o miserável do Calabar, tá certo? É assim que a gente ganha, né? Quando ajuda a gente sem vergonha. Então, vamos lá. Em 1637, Maurício de Nassau, pessoal, ele vem para o Brasil, tá? E ele vai ser alguém muito conhecido. Eu até sugiro que quem quiser faça uma pesquisa mais aprofundada sobre Maurício de Nassau. O certo é que ele vai tomar algumas atitudes. Primeiro, ele vai fazer empréstimos e a gente sabe, se tu tá na crise, alguém tá te dando dinheiro, tu pode ser católico que tu reza para lá em 5 minutos, tá certo? Não generalizando, digamos que são 99% das pessoas, inclusive eu. Então vamos lá, Maurício de Nassau, ele vai tomar algumas medidas, tá certo? Ele vai criar empréstimos, tá certo? E ele vai também liberar a questão da religião, ou seja, se você reza para lá, para Exu, não, para Exu, tô brincando, pessoal. Mas se você tem outra religião, tá certo? Não tinha como estava no governo português ou espanhol, se você assim preferir, tá? Eles poderiam ter uma liberdade religiosa maior. Daí, pessoal, só lembrando, assim, a nível de informação, eu não vou me estender, tá certo? Voltando aqui. Nós vamos ter, no governo de Maurício de Nassau, vai haver uma grande ampliação dos lucros, tá certo? Mas em 1644 ele vai embora. Por quê? Porque vocês podem pesquisar. Obrigado, tá? Passa assim, menos 50 de uma vez. Então, assim, ó, vai haver uma revolta em Portugal chamada de restauração, e nessa restauração o governo português ele vai voltar a ser autônomo e individual, tá certo? Então nós vamos chegar no limite aqui no Brasil, onde vai haver uma união novamente entre a Holanda e Portugal, e eles vão voltar de boas, fazer um tratado de 10 anos, um tratado de paz durante 10 anos, e o Maurício de Nassau vai embora em 1644 porque os holandeses querem ir embora, mas querem receber o que eles emprestaram, tá certo? E nisso vai haver uma coisa chamada insurreição pernambucana. Só lembrando aqui rapidinho, revoltas nativistas, é muito bom que vocês saibam, tá certo? O que significa e as principais delas, só que eu não vou me estender, só quero dizer
que foi mais ou menos entre os séculos 16 e 17, tá certo? E que revoltas nativistas, pessoal, eles não vão ter propostas de independência, tá certo? É sempre localista, quer dizer o quê? De caráter regional, tá certo? E como exemplo, nós vamos ter a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Beckman e a Revolta de Vila Rica, ou Felipe dos Santos. Revoltas nativistas não queriam independência. Revoltas separatistas, tá certo? Século XVIII e início do XIX, e o objetivo já seria a separação de Portugal. Aí sim, revoltas separatistas, elas lutavam por quê? Pela independência, tá certo? Geralmente essas revoltas vão ser, digamos que vão ter como inspiração o iluminismo, a revolta dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Como exemplo, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, tá certo? A Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Eu não sei se essa aula ficou muito extensa, tá? Se tiver, realmente é porque, como eu falei no início do vídeo, é muito extenso, tá certo? E ainda há pano para manga em novas aulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, tá? E até a próxima!